Prezados telespectadores, estamos mais uma vez aqui com o programa Saúde e Companhia. Hoje nós temos uma companhia muito especial aqui. É o Dr. Miguel Zerati, que é médico, é presidente da nossa Unimed, uma das melhores Unimeds do país. Ele é formado aqui em Rio Preto, na nossa FAMERP, em 1978. Ele foi da 6ª turma, então foi a turma que inaugurou a Faculdade de Medicina do ponto de vista de sequência de turmas. Depois ele foi para a França, onde ele fez um fellowship, um estágio grande, na Universidade de Paris 5. Imagine, Paris é pequeno, né? Tem várias universidades, então assim, Universidade 1, 2, 3, 4, 5, tem até que número, Miguel? Até 6. Até 6, é isso mesmo. E ele ficou no Hospital Necker, Formalades, e com isso ele trouxe uma tecnologia excelente. Ele é um excelente transplantador de órgãos e, além de tudo, ele está se dedicando agora à nossa Unimed, que é um orgulho para nós todos. Então, eu passo a palavra para o Dr. Miguel Zerati. Miguel Zerati é de Rio Preto, família aqui de muitos anos, família tradicional de Rio Preto. E é um prazer enorme tê-lo aqui no nosso programa. Obrigado, doutor Domingo. É realmente uma satisfação compartilhar essa bancada com o senhor, essa personalidade que eu admiro muito, tanto do ponto de vista pessoal, profissional, como médico, como intelectual, como filósofo, enfim, como exemplo de vida. Então, olha, muito obrigado pelo convite, é uma honra para mim estar aqui. Então, esse programa se chama Saúde e Companhia, Miguel, porque, desculpe chamá-lo assim, mas o Miguel é assim, a gente conheceu desde que ele era moleque. E é um prazer para nós todos tê-lo como um profissional de grande projeção nacional e internacional. O Miguel está lá também no Instituto de Urologia, onde ele exerce como urologista, cirurgião, e lá no Hospital de Base, fazendo ensino e assistência. Então, Miguel, eu acho que a primeira coisa que nós temos para falar para os telespectadores é a respeito dessa epidemia que nós temos aí, de mais que uma doença, né, Miguel? Temos aí a Zika, temos a dengue, a chikungunya e agora essa H1N1 que nos preocupa muito mesmo. A Unimed foi pioneira com as vacinas, então eu queria que você falasse um pouco para o nosso público que está extremamente interessado neste assunto. É verdade, Domingo. Nós fomos surpreendidos, na verdade, começando da H1N1. O Brasil foi surpreendido com o surto em alguns lugares, epidemia, a gente já pode até dizer assim em outro, antecipado. Porque todos nós esperávamos que fosse chegar em maio, no inverno. E o surto ocorreu 2 meses antes. Então nem nós, nem ninguém, nem os laboratórios que produzem as vacinas estavam preparadas para a gripe. E o pior é que a região de Rio Preto e região, foram uma das mais acometidas. Com H1N1, nós estamos vendo diariamente nos jornais aí o número de casos, o número de mortes que se elevam. Então foi realmente uma grande correria, foi realmente uma preocupação enorme da Unimed, da população, para tentar adquirir essas vacinas. Os próprios laboratórios não dispunham. Nós temos 3 laboratórios, 2 importados e o Butantan agora que estão produzindo, mas não tinham disponível a vacina. E conseguimos assim a conta-gotas porque muito aquém do que a população necessitava e merecia. Conseguimos organizar com muita dificuldade, inclusive com a ajuda do promotor de Sérgio Clementino, as filas, porque as filas eram enormes para a vacinação, para tentar minimizar realmente esse sofrimento e o pânico das pessoas. As pessoas se aglomeravam na fila, se empurravam e realmente causou assim, um grande transtorno inicial, mas agora felizmente está caminhando bem. Por quê? Porque a rede pública já adquiriu para as prioridades. Então o governo de São Paulo foi sensível a isso e pelo menos as prioridades de lei
que são as crianças e os idosos, já estão recebendo no posto de saúde. Nós da Unimed já nos antecipamos, há já 15, 20 dias atrás, com todas as prioridades, inclusive as prioridades médicas de saúde. Então realmente minimizou um pouco, e os laboratórios agora já tem para ofertar, não ainda de uma maneira como a gente gostaria e precisa, mas realmente de uma maneira mais eficaz um pouco. Então, estamos ainda lutando e uma não curiosidade, algumas pessoas têm me perguntado, afinal de contas, como que a Unimed consegue essas vacinas, etc. Vocês estão importando, tem importadores aqui no Brasil, como é que funciona? Não, nós sempre fomos, os laboratórios, a gente sempre adquiriu vacinas todos os anos. E a gente sempre foi parceiro dos laboratórios. Tem uma tradição. Uma tradição. E, só para dar um exemplo, o ano passado, que não teve um surto desse, nós perdemos 2.000 vacinas. A Unimed perdeu por vencimento, porque a população não veio tomar. E o posto de vacinação da Unimed é aberta a toda a comunidade, não só ao usuário Unimed. Então acho que isso fica importante para falar para a nossa população, que a Unimed, no seu pronto atendimento e nessa área aí de vacinação, ela é aberta à população. Então isso acho que é um dado importante para ser transmitido para o nosso telespectador, e que ele difunda isso também. Porque é lógico que o Estado não aguenta toda a população, assim, de repente, apesar de todas as UBS, etc., estarem se adequando, mas não é fácil realmente conseguir vacinar toda a população. Você tem ideia, Miguel, quantos foram já vacinados na Unimed? Mas essa pergunta fica para o próximo intervalo, porque nós estamos terminando esse, não sai daí não. Nós voltamos já já. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Estamos voltando com o nosso segundo bloco e temos aqui a presença do Dr. Miguel Zerati. Aliás, ele é professor, Dr. Miguel Zerati, e o que dá muito orgulho para nós todos. Aliás, que saibam os senhores, o HB, a Faculdade de Medicina, a FAMERP, hoje ela tem mais de 85% são mestres ou doutores na nossa faculdade. O que no começo era uma utopia, né, Miguel? Nem se pensava numa possibilidade dessa, eram pouquíssimos. Verdade. Mas foi bom que isso aconteceu e a faculdade tem essa finalidade. Bom, mas ficou a pergunta no ar aí, né? Isso. E só para complementar o bloco passado, para dizer que o usuário Unimed, ele tem um preço diferenciado da população. Sim, ele já paga. Né? Isso, então ele tem um benefício do não usuário. E a outra preocupação nossa, realmente, com dengue, zika e chikungunya, é agora cada vez mais crescente. Porque dengue, infelizmente, nós estávamos, entre aspas, acostumados. Tanto é que nós montamos 2 andares na Unimed para atender usuários de dengue, portadores de dengue. E foi um problema, né? Foi um problema no comecinho do novo unidade da Unimed. Houve um problema sério, porque de repente, não mais que de repente, ninguém esperava. Tivemos que contratar muitos mais médicos, fizemos um andar, porque eram 100 pacientes novos por dia de dengue. Imagina. E a dengue realmente, também a gente não tem uma explicação evidente, mas Rio Preto é uma das mais acometidas. Nós temos cidades próximas Miguel, daqui. Eu sempre tenho uma certa dúvida. Tá bom, tem cidades próximas, tem São Paulo, tem Belo Horizonte, etc. Mas eu sempre penso numa coisa. Rio Preto é campeão em AIDS, é campeão em dengue, etc. É lógico, existe uma população em risco, etc., e eles acabam se contaminando, mas
nós temos uma outra vantagem, é o diagnóstico. Eu acho que tem muito lugar por aí, Miguel, que não tem diagnóstico e aí passa por isso mesmo. Então aqui sempre a incidência é alta e a prevalência, mesmo quando não há assim um surto. Por quê? Porque tem muito diagnóstico, na realidade, tem tratamento. Apesar de toda a crítica que se faça à saúde estatal, mas ainda aqui em Rio Preto, eu sempre digo aqui, além da medicina paralela e a medicina privatizada, mas existe uma medicina social bem razoável. O HB atende um monte de doentes por dia, são entre 50 e 70 mil consultas por mês, é assim uma cidade. Mas, bom, voltemos à pergunta aí. Não, mas eu concordo plenamente. Eu acho que em termos de assistência pública, Rio Preto é um paraíso, comparado com o restante do Brasil. Não tenha dúvida que realmente nós temos aí um universo totalmente diferente do que se encontra por aí. Agora, a grande preocupação momentânea é porque a dengue causa aquele mal-estar, aquelas dores, aquela febre, dor no corpo insuportável, mas está mais ou menos controlada. Sabe-se o tratamento. Sabe-se o tratamento e todo mundo tem alguém na família que teve ou está com dengue, mas a dengue pelo menos não está matando. Agora, a nossa grande preocupação é realmente com a Zika, porque surgiu recentemente, né? Nós não temos informações ainda muito concretas. Sabemos que está relacionado à microcefalia fetal, é cada vez mais comprovada a relação, tanto é que as autoridades públicas já têm recomendado às mulheres que possam evitar uma gestação nesse momento que deve ser evitadas, porque realmente existe um risco até passar esses próximos meses aqui de calor. A tendência é que no inverno diminua a incidência, sim, mas nós estamos aguardando as pesquisas para realmente... aquela história, né, Miguel? Vai diminuir a incidência de dengue, chikungunya, etc. E vai aumentar o H1N1. Esperamos que não, né? A pergunta que ficou, quantos foram vacinados, né? Ah, exatamente. Nós vacinamos 6 mil já. Então. 6 mil... usuários da população e também distribuímos senhas agora para 15 dias, porque a nossa capacidade é 250 vacinas por dia. Porque a nossa estrutura na Unimed não é uma estrutura tão grande na vacinação. A gente vacina normalmente 100 pessoas por dia. E nós não podemos interromper o calendário normal das crianças. Sim. Então as crianças, elas têm um horário específico para ser vacinadas, para manter toda aquela vacina tríplice, tétano, rubéola, aquelas coisas todas. Então, a gente vacina 250 por dia. E por sugestão do promotor, Clementino, nós distribuímos senhas para 2 semanas. Então existem senhas distribuídas ao longo da semana e 250 pessoas estão sendo vacinadas a cada dia. Então o pessoal não precisa ir lá fazer fila, né? Não, agora nem adianta fazer fila, que só quem tem senha mesmo está sendo vacinado. Então, e quando for distribuída... É bastante civilizado, isso mostra civilização. Porque é desgastante a fila. Muito, meu Deus do céu. Desgastante, então nós realmente eliminamos isso e a gente acredita, aquilo que nós conversamos domingo, que agora com a rede pública e no final do mês agora, final do mês de abril, já deve entrar na rede pública também para as prioridades de saúde. Isso. Que são as doenças crônicas, que entra o diabetes, entra a hipertensão, enfim, os pacientes que têm alguma imunodeficiência, que tem a resistência baixa, vamos dizer assim, quer dizer, eles vão receber vacina gratuita também. É uma vacina trivalente, mas pega o vírus da H1N1, que é esse que é o mais importante. Então, existe a vacina tri e a vacina tetravalente, que é um vírus a mais do influenza. Mas o influenza só causa a gripe, é um outro tipo de gripe que inclusive vai incidir muito pouco no Brasil. Os pesquisadores... de fora. Os pesquisadores estão achando que a trivalente é mais do que suficiente. Então, isso é interessante nós sabermos, né? Uma mensagem que fica aqui para o telespectador, para todos vocês. Gripe não é uma doença simples. Todo mundo confunde resfriado, coriza com gripe. Gripe é uma doença de verdade, é uma doença forte, é uma doença que mata. E sempre matou, não é que agora, não.
Eu me lembro do meu pai, que era médico, e eu lembro que, assim, o receio que tinha quando começavam a surgir as gripes. Então, esqueçam, a gripe não é uma doença qualquer, a gripe é uma doença grave. Ela necessita de cuidados especializados. Agora, vocês vejam um problema sério, né? A Unimed, com todo esse empenho, com todo esse movimento que está sendo feito, com toda a boa vontade, vacinou 6 mil pessoas. Era isso que eu queria saber, Miguel. Bom, Rio Preto gira aqui com as cidades vizinhas e tal. Nós estamos aí perto de, se for na região metropolitana, que eu chamo, que é mais ou menos 100 quilômetros de diâmetro, nós estamos aí com mais de 1,5 milhão de habitantes. Então, 6 mil. Vamos supor, para 1 milhão, como é que fica isso aí? Essa pergunta para você, Miguel, fica para o próximo bloco, que vai ser o nosso último bloco. Veja. Até já, então. Não sai daí, não. Quando é dada a largada, somos todos energia. É bola rolar em campo, somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só emoção. Se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca, somos puro orgulho. Porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas, somos torcida, somos anfitriões, somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. A gente já está ficando triste aqui porque nós estamos entrando no terceiro bloco, mas nós vamos chamar muito mais vezes o professor Miguel Zerati aqui, porque ele realmente tem muitas informações para dar para nós. Nós nos concentramos bastante nessa história da gripe, porque isso pega a nós todos, a todos os médicos, a gente se preocupa muito com isso, e então ficou. Mas eu quero que o Miguel fale um pouco da Unimed. A gente tem muito orgulho da Unimed, de Rio Preto. Ela é muito organizada, tem sido reconhecida pelo Brasil todo. Onde eu vou, eles perguntam da Unimed de Rio Preto. Tem uma assistência médica excelente, e agora ainda com essa unidade nova, melhorou ainda mais. Então, Miguel, eu queria que você falasse um pouco da Unimed. Eu sei bastante da Unimed porque eu fui na Assembleia e eu gostei demais do que o professor Miguel falou, de tudo que ele mostrou. A Unimed de Rio Preto é absolutamente transparente, o que é uma coisa fantástica. Cooperativas tem que ser assim, né, Miguel? Tem que ser muito transparente, porque é o capital de todo mundo na mão de poucos, vamos dizer assim. Tem que ser transparente. Nós já tivemos acidentes aqui em Rio Preto, né, de percurso. Não vamos voltar a isso. Então, Miguel, você está com a palavra e vamos ouvir o que você fala da Unimed agora que você é o presidente. Sim, Domingo. Importante. Não, realmente eu tenho muito orgulho de estar presidente da Unimed. A nossa Unimed, como o professor Domingo falou, está entre as melhores do Brasil. Em solidez, estrutura, em índices, porque nós temos uma agência que nos vigia, que é a ANS, Agência Nacional de Saúde. Igual existe para telefone, Anatel, existe para avião, ANAC, enfim. Nós temos uma agência reguladora. E essa agência nos monitora dia a dia todos os nossos índices, as nossas vendas de plano de saúde, quanto nós estamos pagando, que exames nós estamos fazendo, que cirurgias, enfim, que tratamento nós estamos dando, as queixas dos nossos usuários, enfim. Isso nos coloca num patamar como poucas do Brasil. Aliás, você falou lá na Assembleia a respeito das queixas. É lógico que a queixa sempre aparece no jornal, etc., mas você deu os números lá.
Exatamente. Exatamente. Hoje nós pegamos o segundo lugar do Brasil em operadoras de saúde que menos tem reclamação de planos de saúde. É uma coisa assim que nos dá muito orgulho. Porque muitas das reclamações são reclamações indevidas. O usuário ele não sabe. Então, por exemplo, nós temos que fornecer um tratamento que está no rol da ANS. A ANS solta um rol de procedimentos e aqueles procedimentos nos cabe Exatamente, nos cabe cumprir. E algumas vezes o usuário quer fazer o uso de algum procedimento, algum medicamento que é fora do rol. Ou então existem algumas carências contratuais, algumas, os prazos, muitas vezes não se sabe, olha, nós temos 21 dias para autorizar uma cirurgia. Então, às vezes a pessoa quer que seja autorizada na hora. Mas, enfim, o nosso índice é excelente de reclamações. Nós fizemos uma pesquisa agora recente com os nossos usuários e quase 90% dos nossos usuários estão muito satisfeitos com a Unimed. Isso é muito bom para a gente. E nós estamos entre as 3% das cooperativas médicas do Brasil pagam aos médicos o que nós pagamos. A gente sabe que ainda falta muito, falta melhorar, é pouco. O médico está ganhando pouco, porque a cooperativa médica destina todo o seu trabalho para remunerar o médico. Nós não visamos lucro. Todas as nossas sobras são revertidas em benefício da cooperativa, como essa construção que nós fizemos agora recentemente do nosso pronto atendimento, que é o complexo de saúde, em que nós investimos 50 milhões de reais, todo com recursos próprios, sem nenhum financiamento, onde nós temos quimioterapia, pronto atendimento adulto, infantil, unidade de vacinação, nós temos a Unimed Lar, que é o home care, então, que é aquele paciente que ele é hospitalizado, e ele melhora um pouquinho, e quanto antes ele sair do hospital, melhor, porque o hospital é um lugar bom, mas é um hospital que tem infecção, que tem outros doentes, enfim, pode ter uma pneumonia ao lado. Então a gente deshospitaliza e continua o tratamento dele no domicílio. E nós temos por dia hoje mais de 600 pacientes. É um hospital. É um hospital, nós temos uma estrutura enorme, são inúmeros médicos, enfermeiros. Quase igual o HB. Mas é verdade, é um hospital... E tem de alta gravidade, que precisa de atendimento 24 horas, porque tem respiradores, tem traqueostomia, tem sondas para alimentação. E tem casos simples, que é uma simples fisioterapia, uma simples medicação. Então é o home care, o Unimed Lar. Mas tem um exagero também, né, Miguel? Assim, a Unimed não tem a destinação de ter cuidadores. Exatamente. Esse é um problema que a gente vê. Não pode se exagerar. O bolo é um só. Se você dividir esse bolo erroneamente, vai fazer nada para todo mundo. Então, eu acho que é uma oportunidade, Miguel, para você alertar o nosso telespectador, o usuário da Unimed, ou outros que queiram entrar na Unimed, para saber que realmente faz home care, aquele doente que está precisando, que é uma coisa que vai passar um tempo. Agora, infelizmente, aquele que está em estado vegetativo permanente, o que se pode fazer por ele? É verdade. Existe isso que o Dr. Braille está lembrando, é muito importante. O cuidado médico, o home care, a Unimed dá. Agora, muitas vezes, esse indivíduo ele precisa de um cuidador. Ou ele já tem, por exemplo, ele teve uma sequela grave de derrame, ou ele tem uma vida vegetativa, ou ele precisa só de um banho e trocar fraldas. Enfim, nós treinamos alguém da família ou alguém contratado pela família para ser um cuidador. Isso é diferente realmente de home care. O jeito que tem para isso, nós falávamos um pouquinho antes do programa, e a esposa dele teve no penúltimo programa aqui, e foi muito interessante porque ela faz medicina preventiva. Ela não é médica, pedagoga, advogada, mas ela está se dedicando a este mistério agora de fazer prevenção. A gente falava aqui um pouquinho antes de iniciarmos o programa, ou nós vamos fazer prevenção das doenças, ou nós não vamos ter recursos para cuidar das pessoas que ficarem realmente doentes. Então, para você, Miguel, hipertensão, diabetes, são coisas, pessoal que fuma, falta de exercício, são coisas que vão levar esse doente a precisar de um cuidador. E não é um cuidador só, viu, Miguel? Geralmente são 4, viu? Porque tem revezamento.
Graças a Deus a gente tem algumas coisas. A Ageripe é uma coisa a ser lembrada, né? Porque tem lá uma porção de assistência, etc. Porque é lógico, uma enfermeira pode tratar de vários doentes, não é assim, né? Um cuidador pode cuidar de vários doentes, não precisa de gente o tempo todo. Mas então, Miguel, eu queria que você falasse, nós estamos terminando, infelizmente, o papo está tão gostoso, mas fale um pouquinho do plano novo da Unimed, que eu acho que aquilo lá é uma solução que há tempo eu imagino, da participação. Claro. Bom, e também complementando o que você disse, nós estamos investindo fortemente na preventiva. Sim. Fortemente, nós temos unidades para parar de fumar, unidades da coluna, diabetes, hipertensão, obesidade, e essa é a saída, é a prevenção. E nós agora, por exemplo, nós lançamos já há algum tempo a venda de planos com coparticipação. O que é isso? É um plano que a mensalidade é um pouquinho mais barata, bem mais barata, vamos dizer assim, quase metade do preço, e cada vez que o usuário usa, por algum motivo, ele paga um pouquinho. Então, por exemplo, se ele vai ser internado, ele paga um pouquinho. Se ele vai fazer um exame, ele paga um pouquinho. Com isso... É como o seguro do carro. É como o seguro do carro. É como se fosse uma franquia. É uma franquia. Com isso, pequena. Exatamente, é bem pequena. Por exemplo, qualquer que seja a internação, se for de um dia ou de 2 meses, ele paga R$150. Entendeu? Mas, isso aí chama-se fator limitante. A vida inteira eu falei que o SUS tinha que ter um fator limitante. Se o indivíduo pagasse R$1 para ir se consultar, você ia ver que diminuía para metade. Existe muito abuso. A gente sabe que existe um desperdício de exames desnecessários, de procura ao médico sem necessidade. Aqui no Brasil, a pessoa acorda com uma dor de cabeça, ela fala assim, eu vou procurar um neurocirurgião. Imagina se na Inglaterra acontece isso, por exemplo, entendeu? A pessoa mesmo já se faz o diagnóstico e já quer embarcar o neurocirurgião. Então, realmente... Aí pede uma tomografia, pede uma ressonância, pede não sei o quê. Aí o sistema não aguenta, né? Exatamente. Então, realmente, esse plano com coparticipação é a saída, porque para o usuário fica muito mais barato, e quem tem esse plano, é importante dizer, o índice de uso dele é 50% do outro. A sinistralidade, como a gente chama, é 50% do outro, em relação ao número de consultas, número de realização de exames e número de hospitalização. Então, realmente, evita um desperdício. E com isso, ele paga muito menos o plano dele. Então, nessa situação que o país está agora. Exatamente. Bom, infelizmente, nós estamos terminando, Miguel. É uma pena que termine tão rápido, né? O minuto aqui passa muito rápido. Mas fica o convite para a próxima. Nós temos muito mais conversa para fazer. Deixa uma mensagem aí para o telespectador. Olha, eu realmente agradeço muito o convite do Dr. Braille. Foi uma honra estar aqui. Voltarei quantas vezes for convidado. Eu desejo à população que se cuide, que se previna, que faça exercícios, a dieta balanceada, evite obesidade, evite tabaco, enfim. A prevenção é tudo. Muito obrigado. Então, fica aqui a minha mensagem. A medicina é uma ciência muito especial. Nós mesmos queremos acabar com os doentes, mas é essa que é a nossa missão. Então lembre-se disso, o médico é o seu amigo.